que às vezes quem passa alguns... Eu faço terapia há 14 anos, como eu tava comentando com você. Às vezes quem passa alguns momentos de muita tensão na adolescência, ali na infância, ali, acaba nem virando resiliente, que resiliente é aquele conceito da física que a pessoa volta igual. A volta antifrágil, a volta que nem o músculo aqui. Quanto mais você utiliza, a volta mais forte. Eu tenho muito essa coisa do podcast, que acho que eu tenho uma tolerância hoje vai passar vergonha, isso, aquilo. Cara, eu faço um negócio que me alegra muito, e acho que a Carol tem esse lado do triatlon também, que alegra muito e faz criar rotina. É aquela coisa, convidado e pauta pro podcast, é isso. Então, acho que me ajuda a dar esse senso de desafio e aquele friozinho na barriga de falar, meu, como é que será que vai ser a próxima gravação, sabe? Então... Culturalmente, eu costumo falar que rotina já é uma palavra feia, né? Exatamente. Tem algumas palavras que a gente aprendeu que são feias. Então, o significado de rotina, na maioria das vezes, a gente fala assim, aquela coisa entediante, chata e tal. Mas, igual você está falando, você tem uma rotina que você tem um podcast, mas você tem convidados diferentes, com assuntos diferentes, mas você tem o seu horário, você tem o seu local de trabalho, tudo isso. Então, eu falo que isso daí é meio que um engana mindset. Exatamente. Porque rotina você tem. Você tem uma flexibilidade na sua rotina. Esse é um outro conceito de saúde mental. Quanto mais rígido você for, menor a qualidade da sua saúde mental. Então, aquele lá que é todo metódico, que tem que ser desse jeito, tem que ser tintim por tintim o compromisso dele, mais comprometimento na saúde mental. Quanto à flexibilidade, maior a saúde mental. Mas, deixando alerta que eu estou falando de flexibilidade, eu não estou falando de falta de compromisso, né? Porque você tem uma flexibilidade, eu tenho uma reunião de meio-dia a 1h, ok. Mas daí eu já vou marcar outra 1h. Aconteceu uma vez, eu estar num voo, o voo atrasou 20 minutos, tinha gente pedindo para descer porque não ia conseguir chegar no compromisso. Nossa. A psicóloga no voo já começa, né? Como assim? Alguém marcou um compromisso com 20 minutos de diferença do horário que deveria pousar para o compromisso? Que logística é essa? Ali eu falo assim, nossa, já dá quase para bater o carimbo e assinar que tem um TDAH ali. Marcou em cima ali, certeza que não se programou da maneira adequada. O planejamento é lindo. Eu chego no meu destino tal hora, aí vamos pôr meia hora depois, eu tenho uma reunião, eu tenho alguma coisa. E o tempo que você gasta para desembarcar, para chegar, para pegar bagagem, sei lá, alguma coisa assim? Lara, eu tenho uma pergunta. Ontem a gente fez a live e aí uma amiga minha descobriu, ela falou, como assim, você tem TDAH? Não sabia. Eu falei, mas eu falo disso toda hora, não é possível. Enfim, aí ficamos na discussão se eu falei, se ela não ouviu, enfim. E aí ela começou, acho que eu tenho também. Então, para quem tá ouvindo os meus relatos, ou ouviu de depressão e como o ser humano começa, né? Ai, meu Deus, eu tenho isso, aí vai dar um Google, vai começar a dar check em todos os sintomas. Os hipocondríacos aí de plantão. Exatamente. O que fazer? Bom, gente, olha só. Enquanto eu fazia faculdade, eu ouvi de uma professora que não era para ficar impressionada com todos os artigos que a gente lia, porque senão a gente ia se encaixar dentro de todos eles. Começa por aí. Mas assim, o TDAH é um assunto que está muito explorado, mas ele precisa ser investigado. Porque, clinicamente falando, o sintoma da gente observar, o TDAH, ele é muito parecido com o transtorno de ansiedade. Então, estava conversando com o Léo antes de começar aqui, porque a base vem uma agitação psíquica que dificulta você ter um foco, você ter uma concentração. Por isso que chama transtorno do déficit de atenção. Mas o transtorno de ansiedade também gera essa agitação psíquica. Então, a velocidade do raciocínio, dos pensamentos, é disparada. Eu lembro de uma vez ter lido um artigo, já procurei esse artigo já não sei quantas vezes depois, porque eu sempre falo sobre ele, mas eu não lembro de onde foi, que, em média, um ser humano tem... Vamos lá, Léo, você tem noção de quantos pensamentos um ser humano tem por dia? Aí você me pegou. Aí é difícil, hein? Chuta um número bem alto. Bem alto? Bem alto. 1 milhão, não sei. Carol? Se for a minha cabeça, tá complicado. Eu vou chutar o quê? Não, 1 milhão você chutou muito alto, né? Muito alto. 20 mil? Gente, eu pedi um número alto. 20 mil. Vai, Sei lá. Gabi, você. 1 bilhão de pensamentos. 280 milhões de Meu pensamentos. Deus. Olha, caramba, hein? Então, mas se a gente pensar, né, que a gente está aqui conversando e a gente já está monitorando ideia que está vindo de um assunto que está puxando de outro, e aí eu já estou lá observando o caso clínico da Carol, quanto ela está se expondo, porque como psicóloga eu tenho que cuidar dela disso. O Léo está ali monitorando se a gente não está fugindo da pauta, o tempo que a gente tem. O pessoal está monitorando câmera, luz. Então, olha só, o que acontece? Vê a quantidade de pensamentos que tem aqui. Verdade. Como é que vai ter foco?
Então, eu tenho que ter a minha linha de raciocínio, mas se eu começar a dar voz, vamos dizer assim, para cada pensamento desse, esquece o foco. Uhum. Ah, mas isso é do TDAH? Transtorno de ansiedade faz isso. Eu dei exemplos para vocês, né? Eu, como psicóloga, estou aqui preocupada com a exposição da minha paciente, como ela está ficando. Claro. Então, tem uma observação que está gerando aqui nessa troca. Ou seja, não. Mas como fazer um diagnóstico diferencial? Ah, eu estou vendo, tem um período longo que eu estou percebendo essa dificuldade minha de concentração. Perco as minhas coisas com facilidade. Gente com TDAH, aquela história assim de criança, esquece de levar material para a escola. Aí, no 6º ano, por exemplo, que a gente fala que complica, porque aí a questão do planejamento e da organização impacta muito. Uhum. Por exemplo, hoje, né, terça-feira tem aula de matemática, o professor passa a matéria, Uhum. tem tarefa. Mas eu não tenho aula de matemática quarta, só tenho quinta. Aí eu penso assim, vou deixar para a última hora. Então, hoje, terça, eu não vou fazer claramente a tarefa de matemática. Amanhã eu faço. Qual é a chance de amanhã você lembrar? Porque na quarta você não viu a cara do professor. É verdade. Você não vai lembrar. E aí, o que acontece? Aí, na quinta, você chega lá e leva lá uma advertência, uma anotação, né? Na agenda, uma mensagem para os seus pais no WhatsApp que você não fez tarefa e tal. Ah, mas é porque é irresponsável. Muitas vezes é chamado de irresponsável. Uhum. Então, assim, quando você começa a perceber a quantidade de coisas que você tem para gerenciar, que você começa a se perder, a gente acende a luzinha amarela para o TDAH. Ah, mas de repente eu fui demitido e não tenho reserva financeira e agora eu tenho compromisso para pagar aluguel, tenho as escolas dos meus filhos, tenho convênio, tenho o supermercado, minha esposa não trabalha. E aí, como é que esse cara vai ter foco? O pensamento dele, ele vai pensar, vai assim, ó, a velocidade vai acelerar. Acelerado. E ladeira abaixo, né? Só para o sintoma negativo e tudo isso. O diagnóstico diferencial é feito por um neuropsicólogo. É um psicólogo especialista em neuropsicologia que faz um exame, Carol falou dos testes, chama avaliação neuropsicológica. O povo conhecia muito como teste de QI antigamente. Mas vai muito além da avaliação do coeficiente de inteligência. Então, avalia toda a parte cognitivo e comportamental da pessoa, perfil de personalidade. Aí sim você tem um diagnóstico diferencial.